Olá, vamos falar do Simple Past Regular Forms. What kind of text is it? How do you know? Que tipo de texto é esse? E como você pode saber? Aqui temos a figura de Tarsila do Amaral. Mas quem foi Tarsila do Amaral? Abaixo do nome dela, há uma lista de datas, de anos, acompanhados de algumas informações. 1916 Studied Sculpture em São Paulo. Em 1916, ela estudou escultura em São Paulo. 1917 Took paintings and drawing classes with Pedro Alexandrino, met Anita Mafaldi. Em 1917, ela teve aulas de desenho e pintura com Pedro Alexandrino e conheceu Anita Mafaldi. 1920 Went to Paris. Em 1920, ela foi para Paris. 1922 Returned to São Paulo and formed the Group dos Cinco, Group of Five, with Anita Mafaldi, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia and Oswald de Andrade. Em 1922, ela retornou a São Paulo e formou o Grupo dos Cinco, com Anita Mafaldi, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia e Oswald de Andrade. 1924 accompanied the poet Blas Cedras on a journey to the historic cities of Minas Gerais, with Mário de Andrade, Oswald de Andrade and others. Em 1924, ela acompanhou o poeta Blas Cedras numa jornada pelas cidades históricas de Minas Gerais, com Mário de Andrade, Oswald de Andrade e outros. Perceberam que esse texto é uma biografia? A biografia é um gênero literário cujo termo é derivado de bio, que significa vida, e grafia, que significa escrever ou descrever. É um gênero que objetiva descrever a vida de uma pessoa notável em vários setores da sociedade. De alguma forma, cada um é herói da sua jornada, e todo herói merece ter sua história contada. Somehow, each is a hero of his journey, and every hero deserves to have his history told. Se voltarmos para o texto de Tarsila do Amaral, todas as informações que são dadas sobre elas estão no passado, porque foram situações que já aconteceram. Os verbos marcam isso claramente. Studied, took, went, returned, accompanied. Então, quando eu faço uma biografia, eu conto tudo no passado, porque foram ações que já aconteceram, fatos que já ocorreram. Os verbos que aparecem aí no passado, alguns deles têm o mesmo final, que é o final ed. Acontece em studied, returned e accompanied. Isso acontece porque, no inglês, alguns verbos, quando estão no passado, são chamados de regulares e outros são chamados de irregulares. Vamos tratar agora dos regulares. Os regulares são aqueles que, quando estão no passado, têm o final deles acrescentado de ed ou ied. Então, dessa lista aí de verbos, somente studied, returned e accompanied são verbos chamados de regulares. Took e went vão ser chamados de irregulares. Para marcar um exemplo de uma obra de Tarsila do Amaral, temos a obra Abaporu, pintada em 1928. Muito bem. O Simple Past dos verbos irregulares tem a seguinte formação. O verbo no infinitivo, na sua forma original, ele sem a partícula to, ele ganha o final ed. A maioria dos verbos regulares vão ter esse final. Exemplo, work, worked, play, played, clean, cleaned, paint, painted. Então, não há mudança na estrutura do verbo, só acrescenta a letra ed no final. Porém, existem casos especiais. Em alguns verbos, aqueles que terminam com a letra E, acrescenta-se no final a letra D, no passado. Like, liked, decide, decided, dance, danced. Seguindo adiante com nossas regras, temos uma outra exceção. Se o verbo terminar em Y, mas a letra que vier antes desse Y for uma consoante, quando esse verbo estiver no passado, retira-se o Y e acrescenta-se IED. Exemplo,
study, studied. Marry, married. Carry, carried. Em verbos que terminam em consoante mais vogal mais uma consoante, cuja sílaba tônica é a última, dobra-se a última consoante antes de acrescentar o ED, que é o caso de stop. Stop. Stop, em inglês, a última sílaba dele é a mais forte. E ele termina na consoante P, precedido da vogal O e da consoante T. Nesse caso, a gente vai duplicar a última consoante, o P, e acrescentar ED. Também acontece isso com o verbo permit. Permit, a forma mais forte de pronunciar é a sílaba meet. Permit. Então, nesse caso, como ele também termina nas consoantes M, I e T, duplica-se a última consoante T antes de acrescentar o ED. Então, permit no passado ficaria permitted. Stop, stopped. Ok? Seguindo adiante, temos: então, como fazemos essas frases no passado nas formas afirmativas, negativas e interrogativas? Tarsila do Amaral initiated her pau-brasil phase. Então, essa frase está na forma afirmativa. Tarsila do Amaral iniciou sua fase pau-brasil. Sujeito, Tarsila do Amaral. Verbo, initiate, no passado, initiated. E complemento, her pau-brasil phase. Na forma interrogativa e na forma negativa, aparecerá um auxiliar chamado did. Esse auxiliar indica que as frases interrogativas e negativas estão no passado, porque o verbo não vai sofrer alterações na forma negativa e interrogativa para indicar que a frase está no passado. Então, quando eu tenho uma frase no passado negativa ou interrogativa, eu vou usar o did. Na interrogativa, eu vou colocar o did sempre antes do sujeito, como no exemplo. Did artists organize the art exhibition? Artistas organizaram a exibição de arte? O sujeito aí é artists, os artistas. Então, o auxiliar did ficou antes do sujeito. E o verbo organize, quando está na forma interrogativa e se usa o did, não tem nenhum acréscimo de d, ed nem ed. Ele fica na sua forma original do infinitivo. Negative form. Na forma negativa, o did vai vir acompanhado da partícula not. Eles podem vir separados com a forma did not ou podem vir juntinhos com a forma contraída, contracted form, did not. O did not vai ser colocado sempre antes do verbo na frase negativa. Exemplo, Tarsila did not paint o nascimento de Macunaíma. Tarsila não pintou o nascimento de Macunaíma. E o verbo, de novo, como está no passado na forma negativa e usou-se o auxiliar did, não precisou ter terminação de, ed ou ied. Então, retomando isso, o verbo no passado, nas formas interrogativa e negativa, não tem terminação de, ed ou ied. É sempre usado no infinitivo. O auxiliar did entra na interrogativa antes do sujeito para fazer a pergunta e na negativa o entra acompanhado do not antes do verbo. Aqui vemos um exemplo de frases conjugadas na forma afirmativa no passado. Observe que a mudança só acontece no final do verbo e é a mesma da primeira pessoa até a última. I worked last week, you worked last week, he worked last week, she worked last week, it worked last week, we worked last week, you worked last week, they worked last week. Eu trabalhei semana passada e assim por diante. Na forma interrogativa, como se lembra, o did vai ser colocado sempre antes do sujeito, quando eu tenho uma pergunta direta. Did I work? Did you work? Did he work? Did it work? Did we work? Did you work? Did they work? Você trabalhou? Eu trabalhei.
O verbo está no passado, mas eu sei disso por causa do auxiliar did, e não porque o verbo tem terminação no passado. E como eu responderia essas perguntas? Eu vou usar uma forma que é short answers. As short answers são respostas curtas, que tornam a conversação mais rápida. É uma forma de responder de maneira mais rápida e objetiva a uma pergunta. Se a pergunta fosse, Did you work? Você trabalhou? Eu poderia responder, Yes, I did. Sim, eu trabalhei. Se fosse uma forma negativa, eu poderia responder, No, I didn't. Ou No, I did not. Não, eu não trabalhei. Na resposta curta afirmativa, eu uso yes, o sujeito da frase, e o did, o auxiliar. Na resposta curta negativa, eu uso o no, o sujeito da frase, e o auxiliar did acompanhado do not, que pode vir separado ou pode vir contraído. Eu poderia responder No, I did not ou No, I didn't. Na forma interrogativa, o did not, como sabe-se, é colocado antes do verbo, podendo vir na forma completa, did not, ou na forma contraída, didn't. I did not work. I didn't work. You did not work. You didn't work. He did not work. He didn't work. She did not work. She didn't work. It did not work. It didn't work. We did not work. We didn't work. You did not work. You didn't work. They did not work. They didn't work. Há uma diferença entre a forma completa e a forma contraída em significado? Não. Isso depende do falante. A forma contraída dá mais velocidade à comunicação. A forma separada, completa, pode ser usada quando se quer enfatizar o not, dar mais força para esse not, deixar mais claro que a frase é negativa. Não podem ser usadas as duas formas. Então, aqui nós temos a explicação sobre o simple past, que é o tempo verbal utilizado para descrever ações no passado, dos verbos regulares.